Mas a gente vai ler um texto que também fala sobre isso. O apóstolo Pedro, capítulo 4 da sua primeira carta. Se você puder abrir, 1 de Pedro, capítulo 4. O nosso versículo-chave da nossa meditação é o último versículo desse capítulo, versículo 19. Apesar de que os versículos-chaves ou versículos-chave desse texto são os versículos 12 e 13, mas a nossa meditação vai partir do versículo 19, tá bom? Pode ser assim, gente? Obrigado, hein? Sei que está de manhã e a gente está em um ritmo diferente, né? A gente está quebrando uns paradigmas, né? Eu estava falando com algumas pessoas, olha, tem algumas coisas que a gente está treinando o nosso coração com esse domingo diferente para a nossa igreja, né? A gente está trabalhando umas questões que até eu, Creuze, até em mim, né? Porque você chega mais ou menos, eu estava dizendo isso no Demi Boa ontem, né? O Demi Boa é o encontro de jovens da região e tinha bastante jovens lá, foi bem legal. Ontem eu estava pregando lá para eles, terminando o Instituto de Verão, e aí eu estava dizendo para eles que é tão esquisito, é tão estranho chegar no domingo, umas 6 e pouco, e a gente não está 6 horas, 5 e meia, e a gente não está se arrumando para ir para o culto, né? É muito esquisito isso. É esquisito você ficar 6 e meia, 7 horas, porque se você ligar a TV, você vai ver coisas que você não costuma ver naquele horário. E aí você começa a falar, peraí, tem alguma coisa fora do lugar. É meio esquisito, uma sensação estranha. E a gente chega a sentir culpa, inclusive, Val. É ou não é? Porque você fica assim, não, eu preciso ir em algum lugar, eu preciso ir em alguma igreja. Você se sente culpado por causa daquele momento. Porque a gente está tão acostumado naquele horário, tá num culto, num encontro, assim, como a gente está. Né? E esse momento que a gente está vivendo em janeiro, também é nessa perspectiva, e mais para frente, quando a gente voltar agora em fevereiro, as nossas EBDs, os nossos cultos, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso, né? Para que a gente não caia nas armadilhas da religiosidade, né? E a gente percebe que muitas vezes a gente está vindo para o encontro aqui, que a gente chama de culto, nesse mecanicismo, nessa coisa automática, entende? Então a gente às vezes vem, senta, nem tem muito propósito, nem sabe o que você está procurando em Deus, nem o que você quer aprender naquele dia. Às vezes o nosso coração está longe, a nossa mente está distante, né? E a gente está meio no piloto automático. Já aconteceu com você de você estar indo em direção, sei lá, você está indo para algum lugar e daqui a pouco você pega a direção da igreja? Já fez isso? Faço isso direto. Eu falo para a Tati, olha, eu já estava indo para a igreja, olha, eu já estava indo para... Né? Porque a gente liga o piloto automático e o nosso cérebro vai levando a gente, sabe? E isso também é um exercício para a gente, para a nossa religiosidade. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso também. Olha, versículo 19 do capítulo 4 da primeira carta de Pedro, diz assim: portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Tudo a ver com o que a gente cantou, né? Principalmente quando a gente olha para aquela música que o Senhor está no controle, né? Faz tudo cooperar para o nosso bem, né? Pois um plano soberano, né? Ele é soberano e ele controla toda a história e todas as situações da nossa vida. Então, se nós estamos vivendo um momento de sofrimento por conta do cumprimento da vontade dele, devemos continuar fazendo o que é certo e continuar a confiar a nossa vida àquele que nos criou, pois ele é fiel. Isso aqui é um exercício de fé. Um exercício de fé, e como diz aquele corinho antigo,
Não olho para as circunstâncias, não. Olho para o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Independentemente da situação que eu estou vivendo, eu aprendo a confiar em quem Deus é. Mesmo que quando a gente olhe para frente, veja as provações como um gigante, a gente sabe que essas provações contribuem para o nosso bem. Mas é interessante, eu quero tecer um pouquinho dessa ideia com vocês, porque a gente já tem essa ideia de sofrer, de que sofrimento, ele faz parte da vida cristã. Mas muitas vezes a gente joga para esse balaio qualquer sofrimento, certo? E qualquer dificuldade da vida, a gente também joga para esse balaio de que todas as coisas contribuem para o nosso bem, correto? Então, muitas vezes, essas coisas que são ruins, que a gente olha e vê como provação, são produzidas na nossa vida por causa das nossas más escolhas. Né? A gente esquece que a gente não está sendo diligente para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e por isso a gente vai tomando decisões erradas, e a gente vai sofrendo por causa das consequências das nossas decisões. Né? E também, muitas vezes, as nossas provações, as lutas que nós vivemos, nós colocamos no balaio daquelas provações, colocamos no cesto daquelas provações que a gente entende que contribuem para o nosso bem. Né? Mas se você pensar, o pecado, por exemplo, é algo ruim para a nossa vida. Você entende isso, amém? E ele, de certa forma, ele é um processo de provação na nossa vida. Né? Mas o pecado, ele, no que ele contribui para o seu bem? Entende? Que tem um gap aí, tem um espaço aí, tem um buraco, uma lacuna, que a gente tenta preencher com todos os problemas da vida. Mas talvez não seja isso que a Bíblia está dizendo. Talvez, quando a gente olha para a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro era uma carta circular, era uma carta que não era destinada a uma igreja só, era para os gentios também, era também para os crentes gentios, para os judeus convertidos, era para aquelas igrejas da Ásia Menor, sim, era uma carta que ia para outros lugares, não tinha um destino só. E ela tinha como tema, ela tem como tema principal a questão do sofrimento do crente. Então, é uma carta que ela tem o propósito, ela tem a intenção de motivar o crente que vive em meio às provações. E Pedro vai dizer que as provações, elas fazem parte da vida cristã. Mas quais provações que fazem parte da vida cristã? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Para que quando a gente estiver no meio de uma provação, a gente entenda se aquela provação é algo dado por Deus, colocado por Deus para nos produzir fé e perseverança, como o Tiago diz, para que a nossa fé, para que a nossa vida cristã cresça, ou se é uma provação proveniente, desculpe o trocadilho, mas de coisas erradas que a gente comete, de decisões erradas que a gente toma, que talvez está mais associada com tentação do que com provação. Entende? A gente já pregou um texto aqui, eu nem me lembro que texto que é esse, que, se eu não me engano, é Tiago mesmo. Acho que o primeiro capítulo de Tiago, ele faz a diferenciação entre o que é provação e o que é tentação. Que a tentação, se origina nos nossos desejos. Né? Então, nós desejamos o que é mal e nós somos tentados em cima desse nosso desejo. Então, eu desejo uma coisa, o Sônia outra. Cada um de nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, a nossa fraqueza, o nosso ponto nevrálgico. Né? Aquele ponto que é difícil na nossa vida. Né? E nós somos tentados exatamente nele. Exatamente no nosso ponto de dificuldade. É assim que acontece, por exemplo, num jogo de futebol, né? Então, num jogo de futebol, o técnico analisa, ele prepara não só o seu time, mas ele analisa o outro time.
Então ele fala, puxa, o lado de lá daquele time, a defesa é ruim, tem um cara lá que ele é baixinho. Então o que o time, quando atacar, o que ele faz? Ele faz o ataque por lado esquerdo para fazer o lançamento na área, cruzamento em cima daquele baixinho. E ele bota um cara alto lá para cabecear. É uma estratégia, porque ele entende qual é o ponto fraco do outro time. Né? Muitas vezes, Satanás faz isso. Né? É a especialidade dele, do técnico do time inimigo. É saber qual é o seu ponto nevrálgico. Palavra difícil, né? O seu ponto de dificuldade, a sua fragilidade. E ele ataca nisso. E nós somos tentados, e ele utiliza disso, porque muitas vezes a gente demonstra qual é a nossa fragilidade, a gente fala qual é a nossa fragilidade, então ele potencializa esse nosso desejo, colocando tentações na nossa vida. Isso é diferente de provação, porque a Bíblia fala que as provações são colocadas por Deus, elas não nascem com o nosso desejo mau, com o nosso pecado. Perceba como é diferente. E esse texto ele vai diferenciar as provações. Quais são essas provações que nós vamos sofrer e que nós devemos permanecer firmes, confiando em Deus, porque Ele é fiel, porque essas provações fazem parte da vida cristã. Aí sim nós temos que ir para o texto, que é o texto-chave aqui desse capítulo principalmente, e do livro da carta de Pedro, que são os versículos 12 e 13. Leia comigo, por favor. Diz lá: amados, não se surpreendam. Guarde essa palavra, essa ideia de você ser pego de surpresa, né? De você se admirar. Nossa, como isso pôde acontecer? Eu não esperava. Né? É essa a ideia. Não se surpreendam com as provações. E a minha tradução diz, de fogo ardente, pelas quais vocês estão passando. Ou seja, a ideia aqui é que os cristãos que leriam essa carta, que eram muitos cristãos, e não só gentio, não só judeu, mas todas as pessoas que eram convertidas, que eram pertencentes a essas igrejas dessa região, pelo menos a grande maioria dela, não é preciso dizer isso, mas pelo texto a gente pode dizer que todos eles estão vivendo, que faz parte da vida cristã. Ele diz, olha, todos vocês estão passando constantemente por essas provações. É algo que é contínuo na vida de vocês. E ele diz, ó, como se fosse algo estranho, é como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Né? Então ele está dizendo, olha, vocês que são cristãos, que estão passando por essas provações, não se admirem, como se vocês não soubessem. É algo que já é sabido por vocês. Essas provações existirão sempre. E ele continua dizendo, pelo contrário, ou seja, não se surpreendam, nem se entristeçam, não fiquem abismados, não achem que isso é estranho à vida cristã. Ele diz, pelo contrário, a postura de vocês deve ser de alegria. Ele diz, pelo contrário, alegrem-se muito. E ele coloca uma partícula aqui, trazendo intensidade para essa alegria, né? Vocês lembram da exposição de Tiago, né? Quando a gente expôs Tiago, acho que na escola dominical, quem fez a aula de Tiago aqui, o livro de Tiago? Meia dúzia. Podemos voltar à exposição de Tiago na EBD, né? É uma exposição muito legal, muito gostosa de fazer. O texto é curto, mas é muito profundo. E ele vai falar justamente sobre isso, sobre alegria em meio às provações. E quando ele fala sobre ter alegria em meio às provações lá, não é qualquer alegria. É uma baita de uma alegria. Né? Ele diz, esteja muito contente quando vocês estiverem em meio a várias provações. Quando você estiver em diversas provações, sofrendo perseguição e provação e pressão por todo lado, fique muito contente. Como é possível isso? Sabe que uma vez, eu já contei isso aqui, eu estava passando por acho que um dos momentos mais difíceis, até a época era um dos momentos mais difíceis
da minha vida ministerial, e eu estava muito desanimado, muito triste, muito abatido. E aí eu procurei um sábio chinês chamado Kreuze Santos, conhece? Ele tem bastante frases interessantes. E ele tem um corpinho de chinês mesmo, assim, né? Bem miudinho, mirradinho. E eu mandei uma mensagem para ele e falei, cara, estou aqui muito mal. E na hora ele me mandou um texto falando, justamente esse texto de Pedro aqui, se eu não me engano, falando sobre as provações e a alegria, era esse mesmo texto, lembrei agora, a alegria de viver as mesmas perseguições que Cristo sofreu. Ele falou, cara, fica contente, é um privilégio. Na hora aquilo foi como diriam nossos irmãos pentecostais, foi um bálsamo aquilo ali. Não de Benguê, o bálsamo de Gileade. Foi um bálsamo, assim, sem brincadeira, foi um efeito instantâneo. Quando eu desloguei lá acho que foi pelo Messenger ainda, quando eu desloguei, aquilo me deu um refrigério, foi uma palavra direta do céu, assim, no meu coração. Foi incrível aquele dia. E eu me senti muito aliviado pelo fato de viver as mesmas dificuldades que Jesus viveu. Quando Jesus fala assim para os seus discípulos, olha, vocês querem me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vá pelo mesmo caminho que eu estou indo. Não foi isso que ele disse para Pedro, depois da ressurreição? Ele chegou para Pedro, Pedro, eu tenho um plano para você e você vai seguir o meu caminho. O que era esse caminho? A gente descobriu lá na frente que Pedro foi crucificado também, né? E aí ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como Cristo. Então ele morreu crucificado de cabeça para baixo, esse Pedro. Interessante pensar que esse Pedro foi aquele mesmo que negou a Jesus 3 vezes. Aquele texto que a gente falou semana passada. Falamos um pouquinho sobre ele, né? Esse Pedro que falou, eu não conheço. Não, você é um deles, eu tenho certeza, você estava com eles. Não, nunca vi, não sei nem quem é. Esse mesmo Pedro, que negou a Jesus. Depois você vê a ascensão na vida de Pedro, quando Jesus fala para ele, sobre essa rocha firmarei a minha igreja. E Pedro foi um líder na igreja primitiva, né? Seu primeiro sermão, depois de ter negado a Jesus, claro, ele recebeu a potencialização, né? A capacitação, obrigado Camila, ele recebeu a capacitação do Espírito Santo. O primeiro sermão dele, 3.000 pessoas se converteram. Ô louco, como diria o profeta do século 20. Ô louco, 3.000 pessoas no primeiro sermão dele, sim, porque ele estava capacitado pelo Espírito Santo. E depois você vê a ascensão meteórica na vida de Pedro. Dizem, as pessoas querem achar naquele texto que a sombra de Pedro curava, né? Passava pelas pessoas e curavam, né? Dizem, né? Mas olha que interessante, né? Aquele cara que negou 3 vezes a Jesus, passou por todo esse processo, hoje ele está escrevendo uma carta dizendo, passe por provações com alegria, porque Deus está conosco. Ele sabia o que era passar provação? Ele aprendeu ao que é passar perseguição, até morte. Né? E esse significado da palavra martírio não tem a ideia só para a gente. Hoje o mártir é aquele que morre por uma causa, né? E a gente pensa nos apóstolos porque todos eles foram mortos, a gente fala martirizados. Mas a palavra martírio existia antes da morte deles. Então a ideia de você abandonar sua própria vida mesmo e viver em devoção a Deus, né? Se entregar a essa vida, né? Abandonar sua própria vida em prol do Evangelho, né? Antes de morrer, você precisa morrer para você mesmo, entende? Essa ideia, né? Quando a gente olha para a sequência do texto, ele diz, pelo contrário, fiquem muito alegres, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for
revelada. Eu quero ler para vocês aqui algumas provações que Jesus passou. Porque essa é a nossa referência, né? De que provações ele está falando? Será que está com cartão de crédito estourado? Essa é uma provação que contribui para o meu bem e que eu devo me alegrar? Porque ela vai me produzir alguém melhor? Será que é disso que ele está dizendo? Será que quando eu sou assaltado na rua, por exemplo, é disso que ele está dizendo? Que eu perco aquele bem que eu estou parcelando em 70 vezes? Será que é essa aprovação que ele está falando aqui? Ou será que tem alguma referência em Cristo desses sofrimentos? Segundo o sábio chinês, tem. Então vamos ler alguns deles. Por exemplo, eu listei aqui e eu fiz um comentário em cada um delas. Talvez não seja necessário ler tudo isso aqui, mas... Por exemplo, perseguição. Jesus sofreu perseguição? Sim. De quem que ele sofreu? De um grupo religioso. E quando a gente fala grupo religioso, a gente está usando o sentido pejorativo mesmo, aquele sentido chulo, aquele sentido ruim da palavra, né? Então, ser um perseguidor para Jesus é um cara que se opunha aos seus ensinamentos. E Jesus tinha os líderes dos fariseus que eram hipócritas, e você sabe que a palavra hipócrita, hoje para a gente tem um sentido automático, né? A gente sabe o que é, mas talvez a gente não saiba muito definir o que é isso. Hipócrita vem da palavra é uma expressão que vem da ação de você subir num palco e você interpretar um personagem que quando você descer daquele palco não é o mesmo. Então eu estou ali na coxia, é isso que chama, né? Parte de trás do palco, e é um teatro. Vai chegar a minha hora de contracenar. Eu estou ali do outro lado assim, triste. Só que eu vou interpretar um palhaço. Então, na hora que chega a minha hora, gente, não! Mas na hora que eu saio porque eu estou interpretando um personagem. Essa palavra é usada para os fariseus porque eles faziam exatamente isso. Eles eram alguém diferente daquelas pessoas que eles se apresentavam ser. Eles cobravam da pessoa uma vida de legalismo que eles mesmos não conseguiam cumprir. Eles eram mais políticos do que um líder preocupado realmente no contato do judeu com o próprio Deus. Era mais um político, mais uma tentativa de manipulação de massa do que propriamente do interesse da espiritualidade das pessoas, né? Tudo isso por ciúmes, por poder, até falta de fé, orgulho, queriam armar alguma coisa para Jesus por trás, né? Eles faziam isso de modo a persegui-lo. Olha o texto, Mateus 22, de 33 a 36. Você não precisa abrir, que vai ser um pouco rápido isso. Diz assim, ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, opôs a prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Eles não queriam saber qual era o maior mandamento, mas eles queriam colocar Jesus à prova, porque eles queriam perseguir a Jesus e os seus ensinamentos. Uma outra, por exemplo, um outro modo de provação, um outro modo de perseguição que Jesus sofreu, a oposição. Então eles queriam deturpar o ensinamento de Jesus, com base nos seus próprios anseios religiosos. Então eles eram contrários e queriam pegá-lo em alguma contradição para prendê-lo. Por exemplo, Mateus capítulo 9, 33 e 34. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Lembra desse texto? A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. E qual era a postura dos fariseus? Diz lá, os fariseus diziam: ele é príncipe dos demônios. É pelo príncipe dos demônios, melhor dizendo, que ele expulsa
os demônios. Tá? Então, olha os fariseus tentando uma oposição, deturpando o ensinamento e o que Jesus estava a fazer ali. Olha uma outra situação, por exemplo, a imposição de fardos. Os fariseus faziam muito bem isso, né? Eles impunham fardo sobre as pessoas. Eles queriam aumentar o sofrimento sobre as pessoas. A troco do quê? A troco dos seus próprios anseios. Por vezes, os fariseus queriam mudar e duvidar dos ensinos de Jesus. Muitas vezes, como eu já disse, produzidos pelo ciúme. Olha o texto de Mateus, capítulo 16, versículos de 5 a 7. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o quê? Com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: por que não trouxemos pão isso? E Jesus está falando, cuidado com o acréscimo dos fariseus. Cuidado com aquilo que o fariseu está querendo introduzir nos meus ensinamentos. Por exemplo, um outro exemplo de situação, eles queriam mandar em Jesus. Eles queriam dizer o que Jesus deveria de fazer. Como assim? Vem um líder, vem assim o Messias, como assim vem o Messias e ele vai nos confrontar? Ele vai nos enfrentar com o seu ensinamento. Eu estudei na escola Arrilé, o outro estudou na escola... E quem é ele que não estudou na escola nenhuma judaica? Quem é? Quem ele pensa que é? E Jesus vai mostrando uma sabedoria muito maior do que a deles, e isso vai despertando ciúmes, porque eles queriam satisfazer os seus próprios anseios. Olha Mateus capítulo 9, versículos de 10 a 11. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Como assim eles estão desobedecendo? Ele está desobedecendo coisas que a gente já disse que está errado aqui. Olha uma outra situação, por exemplo, dos fariseus para com Jesus: a hipocrisia. O ato de você representar alguém que você não é. Diz lá, os opositores queriam ser os controladores da piedade, da consciência coletiva e da identificação do padrão de santidade, quando nem eles mesmos conseguiam cumprir essas exigências. Olha Mateus capítulo 15, versículo 1 e 2. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Jesus os chama de sepulcro caiado, que é aquele que por fora está bonito, mas por dentro está podre. Essa era a hipocrisia dos fariseus. E Jesus, sabendo, conhecendo o coração dele, se levanta contra isso. E naturalmente, no coração dos fariseus, que eram hipócritas, se levantam numa tentativa de tirar Jesus de cena, tentar desfazer de Jesus. Isso se torna tão claro, gente, naquela passagem da ressurreição, quando a guarda pretoriana, que era uma exigência muito grande em cima da guarda pretoriana, eles tinham um revezamento, e ainda mais com Jesus, que eles tinham a preocupação dos discípulos não roubarem o corpo de Jesus, então eles firmaram uma guarda ali muito forte. E quando Jesus ressuscitou, diz a tradição, diz a história, que era uma pedra que colocavam na frente do sepulcro de aproximadamente 1 tonelada. E geralmente eles rolavam essa pedra para baixo. Então, imagina que a porta do sepulcro está ali, a entrada. Então, era um declive,
eles empurravam essa pedra para que ela encaixasse na frente do sepulcro. Então, como que você rolaria essa pedra de aproximadamente 1 tonelada sem um guindaste, né, gente, naquela época? Precisava de muito barulho e muita pessoa, muito movimento para fazer isso. Então, muito provavelmente, ninguém ia fazer isso com a guarda pretoriana ali na frente. Quando Jesus ressuscita, e que eles veem que Jesus não está lá, e eles de guarda lá, eles correm para quem? Para o líder dos fariseus e fala: cara, o cara ressuscitou, velho. Imagina a preocupação deles. E ali é claro no texto, não a percepção deles de que ele tinha ressuscitado mesmo, né? Talvez naquele grupo, eu estou pensando nisso agora, Creuza, talvez naquele grupo, posso ver isso depois, talvez naquele grupo que correu para o líder dos fariseus, estavam aquele cara lá, aqueles guardas que estavam lá aos pés da cruz, que falam assim: esse cara verdadeiramente era o filho. Me arrepiei agora. Talvez essa notícia correu, porque naquele texto a preocupação deles era a morte, porque essa guarda, elas dão passivo de morte se não cumprisse a ordem. Manja BOP, missão dada é missão cumprida, era o BOP da época. E eles são passivos de morte. E o líder dos fariseus fala assim para eles: fica tranquilo, deixa comigo, que eu dou uma limpada nessa situação, vocês não vão morrer, em outras palavras, né? O final do texto termina assim, e essa mentira persiste até os dias de hoje. Claro que na época o texto, quando foi escrito, né? Mas até hoje, muitos fariseus não acreditam que Jesus foi o Messias, porque a ressurreição provaria que ele é o Cristo, né? De forma definitiva. E realmente aconteceu isso. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto e viram subindo aos céus. E essas pessoas falaram: cara, é ele. O guarda falou: não, verdadeiramente é ele. Um dos ladrões na cruz falou assim: nós temos motivos para estar aqui, mas esse cara é... Senhor, lembra-te de mim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Algumas pessoas viram, várias pessoas viram Jesus ressurreto. Né? E por um lado essa notícia correu, mas também correu a notícia para o outro lado que ele não tinha ressuscitado. Mas aqueles guardas, de alguma forma, foram comentar com seus amigos, sei lá, eles estão lá na praça de alimentação da empresa, né? Da empresa terceirizada, contratada na época, né? Eles estão lá comentando: cara, sabe aquele Jesus que foi enterrado? Cara, o cara ressuscitou, sumiu, como é que pode? E eles pensando ali nas estratégias, no treinamento deles: cara, não é possível alguém ter roubado, esse cara ressuscitou, não é possível, né? E a mentira dos judeus permanece até hoje, dos líderes dele. Porque eles não queriam, não era uma questão de acreditar ou não, se Jesus era, conferir se Jesus era aquele Messias, não. Mas é uma questão de oposição, por poder, por poder, por religiosidade, por ciúmes. Eles não queriam aferir se Jesus realmente era o Messias. E a gente vê nos rebates de Jesus para com eles, né? Jesus não era muito paciente com os fariseus, não. Com o discurso fariseu, Jesus não era nada paciente. Jesus entrou no templo lá chutando todo mundo por causa do farisaísmo daquelas pessoas. Jesus chamou os fariseus de hipócrita, sepulcro caiado, e chamou de raça de víboras daí para baixo. Imagina se eu chego para você aqui, ô Nemuel, que diante das pessoas, é uma raça de víbora, cara. Imagina o comentário que ia rolar essa semana. Nossa, o pastor chamou o Nemuel de raça de víbora só porque ele falou uma coisa lá no meio da... Né? Por isso que outro dia eu escrevi no Facebook um texto falando que as pessoas hoje se escandalizariam com Jesus. Se Jesus subisse no púlpito das igrejas para pregar, um monte de gente ia virar as costas e ia sair andando. Porque ele não é esse amor que as pessoas pregam. Sabe esse bonachão tolerante? Ele demonstrava amor prático, sim, mas ele também era justo. E ele era duro em muitos dos seus discursos. Paulo, por exemplo, né? As pessoas não iam ouvir Paulo em muitas situações. Pedro, então, não, tu é aquele que cortou a cabeça, a orelha do cara, aquele que negou. Ih, mano. Né?
Olha na sequência do texto que ele diz: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, e por causa das perseguições que Cristo também sofreu, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Pastor Creuze pregou recentemente falando sobre a paz, né? Que a paz não necessariamente é ausência de guerra, como a gente interpreta hoje. E na vida do cristão é muito claro isso. Essa paz que excede todo o entendimento, que vem do Espírito Santo em nós, que Ele produz em nós, o fruto do Espírito também é paz. Ela independe de que das situações fora de nós estarem bem, estarem boas ou não. É um estado interior de confiança e de obediência a Deus, de entendimento quem Ele é e o que Ele faz, e como Ele é fiel a Ele mesmo e ao que Ele ensinou. Essa é a paz, você olhar para as situações e falar assim, eu continuo acreditando em Deus, porque em meio às provações Ele é fiel, Ele está sempre comigo. Perceba a diferença. Mas está tudo tumultuado na vida, ao redor cheio de problema, não estou conseguindo nem dormir direito, mas lá dentro tem uma coisa te falando, olha, fique em paz, porque Deus é contigo, Deus te guarda, e é Ele quem cuida de você. Amém, queridos? Dá um glória a Deus por isso? Muito bem. Versículos 15, para a gente ir para o final. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Está aí. Quer ver? Se vocês vão sofrer, o sofrimento é um sofrimento específico, não é por qualquer coisa. Não é por consequências de coisas erradas que vocês fazem, mas são aqueles sofrimentos que são inerentes à vida cristã, que você olha para Cristo, Ele sofreu, olha para Pedro, ele sofreu, ele olha para Paulo, ele sofreu, olha para os discípulos, para a igreja primitiva, eles sofreram as mesmas coisas, que são provenientes de você colocar em primeiro lugar na sua vida a obediência a Deus. Quer um exemplo disso? Quando você chegar no teu trabalho, você tem que ser honesto até o fim. Você tem que ser obediente até o fim. Se você tiver que dizer, não vou contar, não vou coadunar, não vou concordar com essa mentira. Porque o princípio de Deus na minha vida é maior do que um emprego. Mas eu vou perder um emprego. Quem é que cuida de você? O que está em primeiro lugar na sua vida? Mas aquele emprego me paga super bem, como é que eu vou me sustentar? Quem é que cuida de você? Olha para os pássaros. Olha para o lírio. Quem é que provê para eles? Quanto mais para você, homem de pouca fé. O que é mais importante na sua vida? Obedecer a Deus e sofrer as consequências disso, ou decidir coisas erradas e sofrer consequências disso. São duas coisas diferentes. E você não pode chamar tudo de provação que vem de Deus. A provação inerente ao cristianismo é aquela que você sofre por obedecer a palavra de Deus. Até o fim. Até o fim. Até o fim. Custe o que custar. Olha na sequência do texto. Mas se sofrem por serem cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por seu nome. Por esse nome. Às vezes a gente chega como pastor numa loja, dá para você preencher um cadastro aqui antes da gente, só para a gente, aquela coisa de mandar, de guardar lista de clientes, vender lista, essas coisas, no fim é isso, né? CNPJ, CPF e tal. Então, tudo bem, vamos fazer um cadastro aí, falar assim, qual é o seu nome completo, tal, CPF e tal, qual a sua profissão? Eu sou pastor. Já passou isso, Creuze? Claro, né? Ela dá um tempinho antes de preencher. Entendeu? Uma vez eu fui um dos dirigentes de uma igreja, congregação da nossa igreja lá
em Santos, e o pastor Nelson, na época, estava querendo reformar a igreja e tal, e ele contou que ele foi na casa de material de construção, e chegou lá e falou, eu queria comprar material, a gente está reformando a igreja, uma igrejinha simples, muito honesto, o pastor Nelson, aquela coisa de contar as notinhas ali para fazer uma pintura na igreja, sabe, coisa bem simples. E ele chegou para o dono da loja e falou, olha, vou pagar em cheque. Ele falou assim, não dá. Falou, por quê? Mas peraí. Foi lá dentro, ele voltou com um bolo assim de cheque. Ó. Tá vendo isso aqui, pastor? Tudo de pastor. Cheques de pastor sem fundo. Aqui, ó. Por isso que eu não posso aceitar o seu cheque. São provações. São provações inerentes ao cristianismo. São sofrimentos porque a gente é comparado com essas más pessoas. Coisas que a gente tem que passar. Se chegar no seu emprego, na sua escola, adolescente, chegar na sua escola e falar assim, sou crente, sou cristão. Isso aí, o que você carrega com isso? Você não pode rir das piadas que os caras contam maliciosas lá. Você não pode beijar as meninas e os meninos na boca lá na escola. Não pode ficar. Você é diferente. Você nada contra a maré. É outra vida, é outro papo. Você ama Jesus. Você segue a Jesus, você obedece os mandamentos de Jesus. Você abre uma nova empresa, não pode emitir nota fiscal falsa. Volta e meia eu estou lá na padaria, né? Tem uma padaria perto de casa, às vezes eu almoço ali, aí tem um cara, vai muita pessoa de empresa almoçar lá. O cara fala assim, faz uma nota aí para mim de R$250. Tá bom, anota. O cara pagou 30 conto no almoço. O crente não pode fazer isso. Não pode fazer isso. O crente não pode passar o semáforo vermelho. Porque ele lida com uma consciência limpa. Ele tem que deitar no travesseiro com a consciência limpa. O crente não paga para a empresa de soluções porque a carteira dele foi caçada. O que esses caras fazem? Milagre. São Jesus eles. O que eles fazem lá para tirar toda a pontuação da sua carteira? Você tem que padecer as consequências do seu erro. O crente não pode fazer isso. Entende? O crente chegou no caixa e ele viu que o preço estava errado. O crente não cria confusão lá por causa do preço errado. Tudo bem, a lei te dá o direito de pagar pelo menor preço que está lá na gôndola no negócio. Mas não briga por isso. É meu direito. Não briga por isso. O crente não deixa o cachorrinho dele fazer xixi no condomínio. O crente não deixa o cachorro fazer cocô na rua e deixa o cocô lá. Ele não faz essas coisas. Sabe por quê? Porque o crente tem um compromisso com a verdade. Custe o que custar. Versículo 17 diz, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começar conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus? E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? E esse texto aqui remete a Provérbios, né? Provérbios capítulo 11, eu vou terminar lendo um pedacinho desse Provérbios, só para você ver por que foi usado esse provérbio nesse contexto aqui, ok? Capítulo 11 de Provérbios, depois você lê todo na sua casa, tá? Eu e a Tati, a gente está fazendo a meditação em Provérbios, por isso que você vê tantos provérbios lá no meu Facebook, porque tem mexido muito comigo os provérbios, e a gente está ali no finalzinho já de Provérbios, mas eu indico você, leia ali meio capítulo à noite com a sua esposa, né? É muito legal, tem uns ensinamentos bacanas. Olha o Provérbios capítulo 11, o que ele fala. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor. Mas ele se alegra com pesos exatos. Sim, sim, se não, não. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. A honestidade guia os justos, a desonestidade destrói os desleais. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte.
A integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre os perversos. A justiça dos justos os livra, mas a ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Versículo 7. Quando o perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na própria força. Versículo 8. O justo é salvo da angústia, mas o perverso a recebe em seu lugar. O versículo 9. O hipócrita, com suas palavras, destrói seus amigos, mas o conhecimento livra os justos. A cidade inteira comemora o sucesso dos justos, todos gritam de alegria quando morrem os perversos. E por aí vai. Eu vou ler o versículo 31, que é o versículo que ele está se referindo aqui no nosso texto. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. Ele está diferenciando aí as consequências do pecado e as provações que são colocadas por Deus para o enriquecimento da alma. E ele usa duas palavrinhas nesse contexto aí, que é a glória do Filho, e o nome do Filho. Nós caminhamos como cristão para essa glória, que um dia será revelada a nós por completo, obedecendo o nome do Filho, por Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando a gente olha para o contexto do que a gente está lendo aqui, você vai olhar para trás, os capítulos anteriores, você vai ver que o contexto é de submissão. O que enriquece ainda muito mais o nosso texto. Os servos, os escravos serem submissos aos seus senhores, a que ponto? Até o fim. O cidadão ser submisso aos seus governantes, até que ponto? Até o fim. A esposa se submeter ao seu marido, a que ponto? Até o fim. O marido se submeter à sua esposa, a que ponto? Até o fim. E aí ele fala assim, ele vai terminar a carta dizendo, olha, sem a submissão a Cristo, você não consegue ser submisso a nada disso. Então, se você está tendo alguma dificuldade de sujeição na sua vida, você precisa relacionar isso à sua sujeição a Cristo. A gente precisa, nesse ano, a gente precisa tomar algumas decisões, né, gente? Eu preciso, você precisa. A gente precisa se aperfeiçoar, buscar esse processo de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem essa santificação que vem de Deus, pelo processo que a gente está passando. Amém? Podemos orar por isso? A palavra de Deus é muito profunda. E ela é útil para isso, para tocar o fundo do nosso coração. Obrigado, Senhor, por isso. Nós te louvamos, porque não depende das nossas forças, mas daquilo que o Senhor faz em nós, do teu Espírito. Precisamos diminuir a nossa perspectiva em relação a esse mundo e aumentar o nosso desejo pelas coisas do céu, do reino. Por favor, produza isso no nosso coração, Senhor. Nós precisamos disso em nome de Jesus. Amém.